Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, versos 31 e 32. O texto sagrado diz assim: Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Estaremos refletindo nesse dia sobre arrependimento de coração. Jesus ele precisa dar essa resposta a um grupo de pessoas doentes, a uma sociedade doente. Eu penso que muita coisa ainda continua semelhante aos dias em que Jesus presenciou essa cena. Pessoas que constantemente acusam aos outros, que apontam o dedo, que enxergam defeitos, enxergam apenas falhas. Pessoas que o tempo inteiro deixam de olhar as virtudes, as qualidades, deixam de olhar os méritos, mas que valorizam por demais aquilo que de ruim as pessoas têm. Nessa ocasião, Jesus vê alguém, Jesus passa e vê alguém chamado Levi. E ao se deparar com esse homem, Levi, Jesus vai convidá-lo a seguir Jesus. E esse Levi, sem hesitar, vai segui-lo. E a alegria desse homem é tão grande quando ele passa a seguir Jesus, que ele vai convidar os seus amigos, que também exerciam o mesmo ofício de publicano, de cobrar impostos. E Levi vai chamar os seus amigos. A casa de Levi estava cheia. Levi faz um banquete. Afinal de contas, o próprio Deus havia chegado na vida de Levi. E isso causa revolta num grupo de fariseus e de escribas, a ponto desses homens começarem a murmurar contra os discípulos de Jesus e de fazer uma pergunta que ainda é feita nos dias de hoje: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Então vejamos. Jesus, ele é questionado pela figura de fariseus e escribas, por que ele estava tendo comunhão, ele estava tendo esse momento de intimidade com publicanos, com pecadores. É interessante que a acusação, ela é feita por pessoas doentes, ela é feita por fariseus e escribas doentes, por pessoas que se julgavam acima da média, que se achavam justas, que consideravam-se isentas do pecado. E esse Levi, evidentemente, causava-lhes muito ódio, porque esse homem trabalhava para Roma, cobrava impostos altíssimos do povo israelita, do povo judeu. E, sem dúvida alguma, havia, com toda a absoluta certeza, motivos e razões suficientes para que esses o odiassem. Mas Jesus está mostrando a estes que ele não veio chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Mas no versículo 31, você podemos observar que Jesus ele vai dizer para esses que os sãos não precisam de médico e sim os doentes. E isso me leva a pensar que o episódio anterior, ele ilustra muito bem isso. Jesus, ele é surpreendido no momento em que uma multidão muito grande o cerca. Um grupo de amigos trazem um moço deitado em um leito e, percebendo que dificilmente chegariam até Jesus, eles resolvem fazer com que ele chegasse até Jesus pelo teto.
E quando Jesus então observa o esforço, o empenho desses rapazes para que o seu amigo chegasse até Jesus, porque a fama de Jesus havia corrido por toda a região. E Jesus de repente olha para cima e vê alguém num leito e vê um grupo de amigos tentando fazer com que esse moço chegasse até Jesus. E é interessante que nós vamos observar que Jesus, quando ele se depara com esse doente, Jesus ele não vai dizer para aquele rapaz que ele estava curado, mas Jesus vai olhar para ele, para aquele paralítico, e vai dizer: homem, estão perdoados os teus pecados. Talvez eu e você fizéssemos uma pergunta: mas Jesus não deveria curar? O que aquele moço estava à procura não era de cura, estava doente. Mas o que Jesus cura? O que Jesus vai dizer? Estão perdoados os teus pecados. E é interessante, amados, é surpreendente, é fantástico pensar que Jesus vai falar isso, e isso causa um arrazoamento no coração daqueles fariseus, daqueles escribas. Eles vão questionar Jesus, vão dizer que apenas Deus tem poder para perdoar pecados. E Jesus, para mostrar-lhes que ele tem autoridade para perdoar pecados, ele vai dizer para aquele moço, para aquele rapaz, que ele estivesse se levantando. Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a palavra de Deus nos diz que imediatamente ele se levantou, tomou o leito que permaneceu deitado e voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos. E depois disso, Jesus vai se deparar com Levi. Sem dúvida alguma, a fama de Jesus havia chegado até Levi. E seria irresistível para Levi. Como Levi poderia recusar o chamado de Jesus, sabendo dessas coisas? E é diante disso que continua, serve esse chamado de Jesus para mim e para você. Eu e você precisamos entender que estamos inseridos numa sociedade tão doentia quanto aquela. E Jesus vai dizer que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, doentes da alma, doentes que estão espalhados por esse mundo todo. Jesus não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E que eu e você possamos olhar para nós mesmos e fazermos uma autoanálise, se nós somos justos ou pecadores.